pessoal, eu me chamo Larissa, eu fiquei com a quarta questão da segunda lista, que diz o seguinte: seja um triângulo de vértices A, -1, -2, 4, B, -4, -2, 0 e C, 3, -2, 1, determinar o ângulo interno ao vértice B. Ele quer saber esse ângulo aqui. Ou seja, a questão nos dá 3 vértices e pede para nós encontrarmos qual é o ângulo interno ao vértice B, que nada mais é do que o ângulo interno ao vetor BA e ao vetor BC. Eu representei o vetor BA pelo vetor U e o vetor BC pelo vetor V. E para nós encontrarmos qual é esse ângulo interno ao vértice B, é necessário a seguinte fórmula: cosseno de θ é igual ao produto interno entre o vetor U e o vetor V, dividido pelo produto entre o módulo de U e o módulo de V. Então, primeiro, eu vou achar quem é o vetor U, quem é o vetor V, depois o módulo de U e o módulo de V. Solução. Vetor U é igual ao vetor BA, o vetor BA é A menos B. No comando da questão, ele nos dá que o vértice A é -1, -2, 4, menos o B, que é -4, -2 e 0. Então, o vetor U vai ser igual a -1, -4, 3, -2, -2, 0. 4 menos 0 é 4. Então, o vetor U vai ser igual a 3, 0 e 4. Agora, fazendo de forma análoga para o vetor V, temos que o vetor V é igual a BC. O vetor BC é a mesma coisa que C menos B. O vértice C é 3, menos 2 e 1, menos o B, que é -4, -2 e 0. Isso implica que o vetor V é igual a 3 menos -4, 7, menos 2, menos 2, 0. 1 menos 0 é 1. Ou seja, o vetor V é igual a 7, 0 e 1. Nós encontramos o vetor U e o vetor V. Agora, nós vamos fazer um módulo do vetor U e o do vetor V. Temos que, para encontrarmos um módulo de um vetor, é necessário fazer a raiz do quadrado de cada parâmetro dos vetores e somarmos cada um deles. Então, temos que o vetor U é igual a 3, 0 e 4. Então, vai ficar o módulo do vetor U é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Isso implica que o módulo de vetor U é igual a 3 ao quadrado, 9, 0 ao quadrado, 0, 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9, 25. Isso implica que o módulo do vetor U é igual a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, nós encontramos quem é o módulo do vetor U, que é 5. Agora, vamos fazer da mesma forma para o vetor V. O módulo do vetor V vai ser igual a raiz quadrada. Nós temos a coordenada do vetor V 7, 0 e 1. Vai ficar 7 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. O módulo do vetor U vai ser igual a raiz quadrada de 7 ao quadrado, 49, 0 ao quadrado, 1, 0 ao quadrado, 0, 1 ao quadrado, 1. Temos que a raiz quadrada de 49 mais 1 é raiz quadrada de 50. Agora, note que 50 é a mesma coisa que 25 vezes 2. 25 vezes 2 é uma forma mais simplificada da gente fazer, porque a gente já sabe que a raiz quadrada de 25 é 5, como vimos no item anterior. Então, 5 sai da raiz, ficando o módulo do vetor U é igual a 5 raiz de 2. Então, nós encontramos tudo que era necessário para jogar na nossa fórmula do cosseno de θ. Então, aplicando na fórmula, temos que o cosseno de θ é igual ao produto interno entre o vetor U e o vetor V, dividido pelo produto entre o módulo de U e V. O cosseno de θ vai ser igual, quem é o nosso vetor U? 3, 0 e 4, e o nosso vetor V? 7, 0 e 1, dividido pelo nosso módulo de U, que é 5, e o módulo de V, que é 5 raiz de 2. Então, temos que
multiplicar abscissa com abscissa, ordenada com ordenada, cota com cota. Ou seja, o cosseno de θ vai ser igual a 3 vezes 7, 21, 0 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, dividido por 5 vezes 5 raiz de 2, 25 raiz de 2. Cosseno de θ vai ser igual a 21 mais 0 mais 4, 25, dividido por 25 raiz de 2. Cosseno de θ vai ser igual a 1 sobre raiz de 2. Racionalizando 1 sobre raiz de 2, temos que raiz de 2 sobre 2. Então, gente, o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. Portanto, o ângulo interno ao vértice B é 45 graus. Com isso, concluímos a nossa questão. Obrigada pela atenção.